A pergunta de hoje é: Adão e Eva foram salvos? Nós sabemos que por causa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o pecado entrou na humanidade. Mas a questão é, o que aconteceu após a queda? Será que Adão e Eva tiveram a oportunidade de serem salvos pelo Senhor? Ou será que eles foram condenados? Em outras palavras, será que nós vamos encontrar Adão e Eva no novo céu e na nova terra? Esta é a pergunta do dia de hoje e eu quero respondê-la com você. Seja bem-vindo ao canal É Necessário Pensar e hoje tratando sobre o tema Adão e Eva foram salvos? Pois bem, a resposta a esta pergunta não é tão simples de dizer lá em tal versículo diz que Adão e Eva foram salvos ou que foram condenados. Então isso significa que se nós não temos um versículo direto assim, nós precisamos ler os dados da Bíblia, aquilo que a Bíblia, os fatos que a Bíblia descreve e tentar chegar então a uma conclusão mais plausível. Isso não significa que a conclusão vai ser 100% satisfatória, mas nós vamos aqui analisar e vamos chegar às nossas conclusões. Mas antes de continuar o vídeo, eu quero pedir a você, por favor, dá o teu joinha aí, dá o teu like, isso ajuda muito aí na interação do nosso canal e se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, ok? Pois bem, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte eu quero apresentar os argumentos daqueles que acham que a Bíblia não dá razão suficiente para nós acreditarmos na salvação de Adão e Eva. E por isso, então, é mais provável que eles tenham sido condenados. Esses argumentos eu vou utilizar principalmente com base nesse livro aqui, O Habitat Humano, Paraíso Perdido, do Dr. Heber Carlos de Campos, ok? Então serão os argumentos, acho que todos os argumentos, se não todos, mas a maioria está com base aqui neste livro, tá bom? A segunda parte do vídeo, nós vamos trabalhar então os argumentos daqueles que acreditam que de fato a Bíblia dá razão para entendermos que Adão e Eva foram salvos, ok? Então vamos começar lá. Primeiro argumento daqueles que acreditam que Adão e Eva foram condenados, que a Bíblia não dá razão para que eles sejam salvos. Então vamos lá. Primeiro é um argumento com base em Gênesis 4:21. E diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Pois bem, o argumento aqui é com base no fato de que o texto diz que quando Enos nasceu, e ele nasceu de Sete, Sete foi o pai de Enos, então a partir dali começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, os comentaristas que defendem essa ideia, eles acreditam que desde que Adão caiu no pecado, então não houve um arrependimento e por isso então o nome do Senhor não tinha sido invocado, não havia um quebrantamento, uma busca do Senhor, uma busca genuína do Senhor. E por isso então essa busca teria começado apenas com Enos e não com Adão. Ok? Bom, aqueles que defendem o contrário vão argumentar de que isso não seria um argumento suficiente. Por quê? Porque a ideia do texto talvez seja a ideia de que no tempo de Enos não é que começou-se a invocar, mas é que houve um avivamento, um florescimento, um reflorescimento da vida espiritual, do culto espiritual. E naquele momento então, por causa que Abel tinha morrido, então desde Abel nós teríamos tido esse esfriamento e a partir dali então houve uma renovação, se é que podemos dizer assim. Também um outro, pode ser também, né, é que esse versículo esteja tratando mais sobre o aspecto do nome do Senhor, o tetragrama. Porque se você observar no versículo 20, quando Eva tem Sete, ela utiliza não o termo Yahvé, o tetragrama, mas ela usa o termo Elohim. Então no outro versículo diz, a partir de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor, ou seja, o tetragrama. Então alguns vão dizer que esse invocar o nome do Senhor não era uma referência a uma queda de Adão, de que não tinha mais invocado, de que Deus então não estava presente na vida de Adão. Mas é um argumento que é utilizado, que é a ideia de que apenas com Enos teria sido começado a invocar o nome do Senhor, tá bom? Segundo argumento é o seguinte: nenhum texto mostra Adão se arrependendo e confessando o seu pecado. Esse é um argumento muito interessante. Veja, se você observar no texto de Gênesis capítulo 3, que narra a queda de Adão e Eva, você vai ver de fato que não há nenhuma demonstração clara de arrependimento da parte de Adão e Eva. É interessante que até Judas, a Bíblia demonstra não um arrependimento genuíno, mas um certo pesar, né? Ele volta e diz trair sangue inocente e tal, mas no caso de Adão não há nenhuma descrição de arrependimento. Pelo contrário, quando Deus confronta o pecado de Adão, ele joga a culpa para Eva. Quando confronta Eva, ela joga a culpa para a serpente. Mas em nenhum momento, então, ali há um quebrantamento, um reconhecimento da culpa, um pedido de perdão. Então,
essa ausência de pedido de arrependimento e pedido de perdão faz com que alguns entendam que, de fato, Adão e Eva não teriam se arrependido ali, logo não teriam sido salvos, ok? Esse é um argumento muito interessante. Terceiro argumento, veja lá. As referências posteriores sempre enfatizam o pecado de Adão, nunca o seu arrependimento. Pois bem, aqui nós temos mais um argumento interessante. Sempre que a Bíblia descreve Adão, e são poucas vezes, por exemplo, se você pegar no Antigo Testamento as vezes que fala sobre Adão fora de Gênesis, são pouquíssimas referências. Você tem uma referência que é muito discutida em Oséias, capítulo 6, versículo 7, a outra referência que é em Jó, capítulo 31, versículo 33, e a outra no livro dos Salmos, 82, versículo 7. Nas três referências, nenhuma delas fala de um Adão arrependido. Pelo contrário, Adão é descrito como aquele que pecou, como aquele que encobriu o seu pecado. Então, os textos do Antigo Testamento não falam de um Adão arrependido. Também no Novo Testamento, as descrições que nós temos de Adão também são descrições que lembram o seu pecado. Nós temos ali Romanos capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5 e outros textos, e nunca então uma demonstração, uma descrição de um Adão arrependido, logo de um Adão salvo. Então essa descrição muito negativa de Adão é outro argumento também que é levantado por aqueles que acreditam que Adão não foi salvo, nem Adão nem Eva, ok? E por fim, o quarto argumento, a ausência do nome de Adão entre os heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Veja que argumento interessante. Quando nós olhamos no livro de Hebreus capítulo 11, na carta aos Hebreus no capítulo 11, então nós temos ali a galeria dos heróis da fé. E nós temos vários heróis descritos, inclusive até Sansão, né, que é um personagem bastante controverso, mas está ali como herói da fé. Sansão, Jefté. Só que se você observar, aquela lista começa com Abel. Ela não começa com Adão. E isso gera uma dúvida, né, no mínimo um incômodo. Porque se Adão tivesse sido salvo, então teria sido um exemplo talvez de fé, né? Alguém ali que mesmo diante da queda, mas creu e foi salvo e tal. E a pergunta é por que o autor aos Hebreus não colocou Adão na lista dos heróis da fé? E, obviamente, aqueles que defendem que ele não foi salvo, vão dizer, ele não colocou, por quê? Porque Adão, então, não foi um exemplo de fé, mas apenas alguém que caiu e não foi salvo. Pois bem, esses são 4 argumentos que são utilizados para defender que Adão e Eva não foram salvos. Obviamente, podem ser respondidos esses 3 últimos argumentos, né, com uma ideia talvez de que Adão foi mais marcado pela sua queda do que por uma possível salvação. De fato, aquilo que Adão mais fez que lhe marcou, infelizmente, foi a queda. E isso, então, sujou a sua imagem, e por isso que sempre quando os autores, tanto posteriores do Antigo Testamento como do Novo Testamento, quando pensavam em Adão, então eles não pensavam na sua salvação, mas pensavam na sua queda, apesar de uma salvação. É possível essa leitura? Sim. Estou pensando aqui numa possível objeção. Mas bem, como nós colocamos agora os 4 argumentos, eu quero olhar agora para o outro lado, para os argumentos daqueles comentaristas que acreditam que Adão e Eva foram salvos e as razões pelas quais eles acreditam nisso. Então, vamos lá para o primeiro argumento, e o primeiro argumento é com base em Gênesis 3, 21, que diz que Deus cobriu Adão e Eva com peles de um animal. O texto diz, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Pois bem, você sabe que quando Adão e Eva pecaram, então a primeira coisa que eles fizeram foi se sentirem nus, e ali eles ficaram envergonhados. Depois então eles foram pegar folhas de uma figueira para se cobrir, para cobrir a nudez. Pois bem, aquela nudez ali não era simplesmente uma nudez física, mas ela traduzia um aspecto espiritual, ou seja, eles estavam se sentindo desprovidos da graça de Deus. E aí então nós temos uma tentativa frustrada de Adão e Eva de tentar resolver o problema do pecado. Obviamente, nós sabemos que não foi resolvido, tanto é que quando Deus aparece lá, mesmo estando com as figueiras, eles se escondem de Deus porque o problema não estava resolvido, mas depois, o texto que nós lemos diz que Deus providenciou vestes para Adão e Eva. E interessante que para providenciar aquelas vestes, o texto diz que Deus pegou peles de animal, ou seja, um animal foi morto para que Adão e Eva fossem cobertos. Então, a ideia é a seguinte, é de que Deus proporcionou o primeiro sacrifício. E assim como aquela nudez não era apenas uma nudez física, mas trazia algo espiritual, tinha uma conotação fortemente espiritual, então aqui também nós temos Deus providenciando a cura para o pecado de Adão e Eva. Deus mata o animal, dizendo então a Adão e Eva que eles estavam sendo cobertos
pela justiça daquele animal. Então, a ideia seria mais ou menos o seguinte, de que fazendo aquilo com Adão e Eva, Deus estava trazendo algo espiritual para a vida deles, tá? Então Deus estava salvando, ou pelo menos dizendo que eles estariam sendo salvos pela justiça de Cristo, obviamente, tipificada naquele animal que teria morrido, já numa revelação bem posterior, como é descrita nas Escrituras Sagradas, ok? Esse é o primeiro argumento. Segundo argumento para defender a salvação de Adão e Eva. Bom, o nome que Adão colocou em sua esposa após a fala de Deus é um argumento. Gênesis 3:20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Pois bem, veja como é interessante. Aqui nós temos Adão colocando o nome da sua esposa, de Eva, como todos nós conhecemos, e o nome Eva significa vida. Certo? E diz que ele colocou o nome nela assim, por ela ser a mãe de todos os seres viventes. Onde seria então o argumento para a salvação de Adão e Eva? No sentido de que teria sido uma demonstração de fé de Adão. Ou seja, Deus tinha dito a Eva que ela não iria morrer e que ela daria luz a filhos, mesmo com dor, mas estava lá a promessa de que ela teria descendentes. E que, inclusive, um descendente seria o vencedor sobre a serpente. Então, Adão teria crido na palavra do Senhor e, por causa desta crença, então ele teria dado o nome a Eva. Teria sido uma demonstração de fé de Adão na palavra, na promessa de Deus acerca do seu descendente. Logo, então, Adão teria crido e teria sido salvo pelo Senhor. Terceiro argumento aí para nós pensarmos. A inimizade entre a mulher e a serpente. O famoso texto de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pois bem, onde é que está o argumento aqui? O argumento seria o seguinte: normalmente quando nós pensamos nesse versículo, a gente sempre pensa no aspecto messiânico, ou seja, a inimizade do descendente da mulher contra o descendente da serpente. E é verdade, o foco da palavra, da promessa, da profecia é esse, é a inimizade entre o descendente e o descendente da serpente. Só que o texto começa antes, porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher. Então começa-se a inimizade da mulher. E qual seria então o argumento aqui? A ideia de que, diferente do que aconteceu na queda, que a mulher se une ao diabo contra Deus, mas agora Deus coloca a mulher contra a serpente, ou seja, em inimizade contra a serpente. Então o argumento seria a ideia mais ou menos de que Deus estaria então trazendo Eva para o seu lado e dizendo: Eva, você é minha e agora então nós estamos em inimizade contra a serpente. E aí vem a inimizade também do descendente da mulher. Este seria aí um possível argumento para a salvação, nesse caso especificamente de Eva. Próximo argumento que nós temos, o quarto argumento, a expressão de Eva quando ela teve Caim, em Gênesis 4:1. O texto diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Pois bem, essa expressão que ela utiliza, né, adquirir um varão com o auxílio do Senhor, faz com que alguns pensem, no mínimo aqui, uma ideia de gratidão. Eva atribui ao Senhor o fato de ela poder conceber um varão. Esse texto aqui é um texto muito difícil, de traduzir, inclusive. Primeiro, aqui nós temos uma dificuldade porque Eva diz assim: adquirir um homem, um varão. A palavra que ela utiliza lá, né, o termo que é o termo ish, é o termo homem. E nunca esse termo é utilizado para menino, para criança. Normalmente há outro termo, que é menino, criança. E Eva não diz adquirir um menino, mas ela diz adquirir um varão, um homem. Então isso já gera entre os estudiosos, né, um certo questionamento. Por que ela disse adquirir um homem? Mas o problema maior, a dificuldade maior não está nem aí, mas é na continuação do versículo. É que ela diz o seguinte: adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Só que essa expressão, com o auxílio de, ela não aparece no original. No original está só adquirir um varão, um homem, certo? E aí fala lá um sinal, né, que é o et, né, e o nome do Senhor, no caso o tetragrama. Então, fica meio que tipo assim, há duas possibilidades que os intérpretes geralmente veem. Eles veem como ou adquirir um varão com o Senhor, uma coisa assim, tá? No caso o et como com, é possível, ou então como um sinal do objeto direto, que seria adquirir um varão, o Senhor. Tá? E aí então, isso é o que gera um certo desconforto, ou talvez até mesmo uma conclusão, é o fato de que talvez, é possível, não estou afirmando aqui, de que Eva acreditasse ali que aquele era o Senhor.
Aquele era o Senhor, que seria então o profetizado, teria sido profetizado lá na profecia de Gênesis 3,15. Então, se de fato é assim, nós temos aqui uma clara expressão de fé de Eva. É lógico, nós não estamos batendo o martelo, mas é possível. Então, Eva teria expressado aqui uma fé, uma confiança no Senhor, de que aquele menino ali era aquele descendente, era o Senhor que iria esmagar a cabeça da serpente. Obviamente, aquela fé seria na pessoa errada, não foi Caim. Mas aqui não estou falando do objeto da fé, mas no sentido da fé que ela tinha na palavra do Senhor, ok? Próximo argumento, estamos caminhando já para o final. O quinto argumento, a expressão de Eva quando ela teve sete. E agora nós vamos para o versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E aqui então nós temos mais uma vez, assim, semelhante com o que nós vimos no versículo 1, Eva atribuindo ao Senhor agora a vinda de Sete. E tem um outro detalhe interessante, por quê? Porque Eva diz assim, ó, a quem pôs o nome e disse, Deus me concedeu outro descendente. E a palavra descendente aqui é a mesma palavra descendente que aparece em Gênesis 3,15. Então, possivelmente, é possível, tá, de que haja um link entre esse versículo agora referindo-se a Sete e o descendente, então, de Gênesis 3,15. E aí, mais uma vez, seria uma expressão de fé de Eva na palavra do Senhor, indicando então uma possível salvação da nossa primeira mãe, ok? E para encerrar, o último argumento, o argumento 6, é o fato de Caim e Abel levarem ofertas para o Senhor. Bom, aqui não é um argumento assim, mas eu diria que junto com os outros, então ele ganha uma grande força. A ideia é a seguinte, em Gênesis capítulo 4, nós vemos Caim e Abel trazendo ofertas para o Senhor, tá? E aí a pergunta é, como foi que eles aprenderam aquilo? Como que eles aprenderam que deveriam fazer aquilo? E aí a possível resposta, não estou dizendo que é a única resposta, mas uma possível resposta é de que, e é muito provável, de que eles aprenderam com seus pais, Adão e Eva. Eles viam Adão e Eva sacrificando ao Senhor, apresentando então as colheitas ao Senhor, e é possível então que eles tenham aprendido isso com Adão e Eva, que tenham sido regenerados e que ali estavam já adorando ao Senhor, ok? Então esses são os argumentos que eu queria apresentar para vocês. 4, como eu disse, em prol da não salvação de Adão e Eva, 6 em prol da salvação deles. Tamanho não é documento, né? Quantidade não quer dizer qualidade, mas eu queria ouvir você aí. Então, analise esses argumentos. Eu queria que você comentasse aí, né? Colocasse nos comentários a sua impressão. Quais você acha que tiveram mais peso? Se de repente os argumentos você achou que foram convincentes? Se de repente você até pensou em outros argumentos que não foram mencionados aqui? Então, coloca aí nos comentários, dá aí a tua opinião, eu quero ouvir a sua opinião, tá certo? E saber aí, na sua opinião, para qual lado a balança pesou mais, tá bom? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se Adão e Eva estão no paraíso, né? A pergunta é, você estará no paraíso para se encontrar com eles? Então, pergunte para você mesmo isso, tá? Você tem um relacionamento pessoal com Cristo? Se não tem, assuma este compromisso hoje com o Senhor. Muito obrigado por estar comigo aqui até o final desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e fique sempre ligadinho aí, porque é necessário pensar.